Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de abril de 2025. Eu estou aqui numa praça perto de casa, ao lado do CDHU, e eu estou com a mesma roupa de ontem à tarde, porque, para quem não sabe, eu voltei para academia. Eu tinha gravado um vídeo a respeito dos prós e contras de ir à academia. Havia mais contras do que prós, mas mesmo assim, entre comprar uma bicicleta nova e voltar para academia, eu decidi voltar para academia, porque eu já estou com 50 anos, esse ano faço 51, e eu tenho que cuidar mais da minha saúde, porque a tendência a partir de agora é o corpo degringolar, o corpo ir se desfazendo. E eu estou sentindo muito os efeitos da idade por conta da academia. Tanto que eu tô com a mesma roupa de ontem à tarde, porque eu não consegui nem sair de casa. Eu cheguei da academia, né? Porque eu tomo sempre o pré-treino. Ultimamente ontem foi a 7ª sessão de exercícios na academia, o sétimo treino, como o pessoal costuma dizer, mas a 7ª sessão de treinos na academia. E eu sempre, antes de ir para academia, eu tomo pré-treino, que é uma barra de cereal e água com guaraná. Só que ontem eu tomei, em vez de água com guaraná, eu tomei açaí, né? Enchi uma caneca de açaí no lugar da água com pó de guaraná. Aí o pós-treino é whey, 2 medidas de whey em um copão d'água, bato no liquidificador. Aí assim que eu tomei meu pós-treino, eu deitei para descansar um pouco, porque eu estava muito cansado, com dores, né? Porque ontem foi bíceps e costas e abdômen também, né? Todo treino termina com abdominal, e cada treino é um abdominal diferente. Então estava muito cansado, acabei deitando, e essa semana eu não pude ir nem para o culto de ensino na quarta-feira, nem para o culto de libertação ontem à noite, né, sexta-feira, porque eu estava muito cansado, com dores no corpo. Mas se Deus quiser, nas próximas semanas eu farei o possível para não faltar mais nenhum trabalho da igreja. Mas realmente a idade pesa. Quando a idade vai chegando, o corpo começa a sentir. Quando você vê todas aquelas pessoas carregando um monte de peso, fazendo exercícios um mais difícil que o outro, aí você tenta fazer igual. É muito difícil você conseguir chegar ao nível das pessoas que estão ao seu redor, em base no que diz respeito à dificuldade dos exercícios. Então, claro que a cada treino os exercícios vão ficando mais difíceis, mais puxados, a carga vai aumentando. Então, realmente o corpo sente muito. Mas esse vídeo não é sobre academia. Quis apenas justificar porque eu tenho faltado alguns trabalhos da igreja durante a semana. É realmente por conta do cansaço, o corpo está sentindo muito os efeitos da academia. Espero que quando esse vídeo for ao ar, eu pretendo publicar esse vídeo dia 21 de abril de 2025, na segunda-feira, né, feriado de Tiradentes. E espero que até lá eu volte a participar das atividades da igreja normalmente. Mas esse vídeo é a respeito de uma constatação de que o amor de quase todos está se esfriando, conforme Jesus profetizou lá em Mateus 24. A falta de sensibilidade está aumentando, e esse vídeo que eu mostrarei agora é uma prova disso. Teve um dia dessa semana que logo pela manhã, quando eu abri o Instagram, eu me deparei de cara com 3 notícias seguidas que acabaram com o meu dia. Eu fiquei muito mal de saber daquelas notícias, e logo que eu terminei de assistir os Reels, tive que desligar a tela do celular, baixar a cabeça, fechar meus olhos e orar. Enquanto meu coração doía e a minha vontade era de chorar, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação diante de Deus. Eu não sei se você tem se sentido assim nos últimos dias e se você tem visto essa mesma quantidade de notícias horrendas que tem chegado para mim. Mas cada vez mais eu vejo a necessidade de nós pedirmos ao Senhor para ter misericórdia do Brasil. As 3 notícias que eu vi naquele dia foram essas. Primeiro, de um pai que arremessou seu filho de 5 anos de idade da ponte e o matou lá no Rio Grande do Sul, no dia do seu aniversário.
Ele gravou um áudio para sua ex-esposa, de quem ele queria se vingar, e no áudio ele dizia que tinha acabado de fazer uma loucurinha. Viu, guria? Seja forte, fiz uma loucurinha agora, tá? Aguenta o coração agora pro resto da vida. Eu tirei o teu da bosta da ponte agora. Gente, não dá pra acreditar que isso é verdade. A segunda notícia que apareceu logo em seguida foi de uma mulher sequestrada numa loja, tipo de pet shop que vende rações e que fica aqui perto da minha casa. E ela simplesmente foi jogada dentro de um carro por 2 homens. E lá eles bateram nela, jogaram ela no fundo do carro, obrigando-a a fazer pixes e, enfim, mandar dinheiro pra eles. A terceira notícia foi de uma criança que já em outro estado do Brasil recebeu um bombom de uma pessoa que passou na rua. Imagina isso, tinha várias crianças brincando, passa um adulto, oferece uns doces e a criança que comeu aquele bombom simplesmente morreu, sem explicação, algumas horas mais tarde. Diante de tudo isso, eu tô vindo aqui só para lembrar vocês que nós, como povo de Deus, devemos interceder pela nossa nação. Tem um texto da Bíblia que sempre me marcou muito, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 44. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Se nós queremos que o Senhor cure o Brasil, que o Senhor sare a nossa nação, de tudo que nós temos visto nesse tempo, nós que somos o povo de Deus, precisamos nos humilhar na presença dele, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, inclusive por aqueles que não são nossos diretamente, mas indiretamente são, porque são pecado da nossa nação. É claro que não se resume a essas 3 notícias, existem muitas outras coisas pelas quais precisamos nos arrepender. A corrupção, a promiscuidade, a injustiça social, os abusos feitos às mulheres, crianças, aos vulneráveis, a idolatria ao dinheiro, às pessoas e até mesmo pelo ensino dos falsos mestres. Você que é filho de Deus, você que teme ao Senhor e conhece a sua palavra, não deixe que essas informações, essas notícias de todos os dias passem por você sem que te doam no coração. Nós precisamos sentir a dor daquilo que dói no coração de Deus, porque se somos filhos de Deus, isso também precisa doer em nós. Esse vídeo é só um alerta e eu espero que você também termine ele e vá para o seu lugar de oração. E lembre-se, antes de abrir o seu celular pela manhã, abra a palavra de Deus, porque é ela e apenas ela que vai te trazer esperança. Deus te abençoe. Eu creio que todo aquele que tem um mínimo de amor no coração, um mínimo de sensibilidade, um mínimo de amor ao próximo, que não se deixa influenciar pelo sensacionalismo do jornalismo brasileiro, porque infelizmente eu creio que esse não é um problema só do Brasil, né? No mundo todo, né? Mas no Brasil, por conta da situação que nós vivemos assim socialmente falando, né? Os problemas sociais do Brasil, a má distribuição da renda, a pobreza, a miséria, fome, falta de recursos, o clientelismo, o assistencialismo, as heresias que têm surgido, porque quanto mais necessitado é um povo, mais ele busca a Deus. E muitas pessoas más, muitas pessoas mal intencionadas, muitas pessoas enviadas por Satanás mesmo, se aproveitam dessa necessidade que o povo tem de buscar Deus, de buscar ajuda em Deus, ou então a pessoas que ainda não conhecem a Deus, buscar ajuda de alguma forma para amenizar, né, para colocar comida na mesa, para colocar comida na geladeira, para pagar as contas, para satisfazer suas necessidades básicas. As pessoas buscam em algum lugar, né? E muitas pessoas buscam igrejas, muitas igrejas bem intencionadas, né? Eu creio que existem muitas igrejas, eu creio que a maioria das igrejas cristãs evangélicas no Brasil é igrejas sérias, igrejas comprometidas com a Bíblia, comprometidas com a palavra, com o reino de Deus, mas existem algumas comunidades onde seus líderes são pessoas mal intencionadas que se aproveitam, que por meio de heresias, por meio de péssimas intenções mesmo, com o intuito de ganhar dinheiro mesmo, não de ganhar almas, mas de ganhar dinheiro para benefício próprio. Essas pessoas mal intencionadas se aproveitam da fé das pessoas, da boa intenção das pessoas e tiram o máximo que pode delas. E esse vídeo que eu acabei de mostrar da Lumio Vídeo no Instagram
é a prova de que o ser humano está perdendo a sensibilidade, né? É claro que ela pede aqui oração pelo país, né? Isso é importante, é essencial. Eu sempre tenho orado pelos governantes do nosso país, embora, mas eles não estão nem aí com você, que não sei o que, não sei o que, mas é obrigação nossa. Não adianta dizer que não é obrigação nossa de orar pelos governantes, orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, mais tranquila possível, pelo menos, né? Apesar dos índices de violência aumentarem, apesar dos crimes aumentarem, apesar das mulheres se sentirem cada vez mais inseguras, eu ando de ônibus todos os dias e eu percebo que as mulheres têm medo de sentar ao lado de homens, né? Existe, até no Rio de Janeiro existem vagões reservados para mulheres. Em Brasília também, o primeiro vagão do metrô é só para mulheres e pessoas com deficiência. Então a violência está cada vez maior, a brutalidade do ser humano, a falta de amor, a falta de Deus no coração, porque é falta de Deus, né? Não pode ser outra coisa. Está aumentando cada vez mais. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, as dores de parto aumentam, né? Como a mulher que está grávida, quanto mais perto chega o nascimento do bebê, as contrações aumentam e o tempo das contrações diminui. Então, esses textos bíblicos que eu lerei aqui, a Luma Eupídio já leu 2 Crônicas 7,14, e eu quero ler agora Neemias capítulo 1, versículos 1 a 11, onde Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, que é a antiga capital da Pérsia, hoje o Irã, veio Anania, um dos meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, que Judá tinha se tornado uma província da Babilônia e depois da Pérsia. Eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse, Neemias orando: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Aqui mencionando Levítico 26, 33. Mas se vos converterdes a mim, e aqui ele está mencionando Deuteronômio 30, de 1 a 5. Se vos converterdes a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Estes, no caso Neemias falando de si mesmo e daqueles que permaneciam fiéis a Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, porque Neemias trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. Aí em seguida, se você ler a continuação do livro, você verá que Artaxerxes vai até a presença do rei para servir o vinho para ele. Aí Artaxerxes percebe que ele está triste e tal, então Neemias estava com um pesar, com uma tristeza muito grande por causa do seu país, no caso Judá, né? Porque Israel foi dividido entre dois reinos, de Israel e de Judá. Israel já tinha sido destruído 2 séculos antes, aí depois Judá. Aí no caso, Neemias recebeu autorização do rei Artaxerxes para reedificar os muros de Jerusalém. E aí o resto da história você acompanha no restante do livro. E aqui fala de Neemias orando pelo seu país. É exatamente aquilo que o Luma Eupídio falou no vídeo mostrado aqui no início. É o que todos nós devemos fazer: orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, né? Embora eles não mereçam, né? Segundo a nossa concepção
humana, né, limitada, eles precisam de nossas orações, porque são seres humanos também. Eu estive em Brasília no Carnaval deste ano. Eu visitei o Congresso Nacional, entrei no Congresso Nacional, né, conheci lá por dentro, Câmara dos Deputados, Senado. Estive em frente ao STF, o tão odiado STF, onde ficam os líderes do Poder Judiciário brasileiro. Eu estive em frente também ao Palácio do Planalto, que é o lugar onde o presidente Lula despacha. Ele mora no Palácio da Alvorada, mas despacha no Palácio do Planalto. Então nós devemos sim orar pelos nossos governantes, inclusive pelo STF. Apesar de você que está me assistindo com certeza odiar o STF, os ministros de lá, mas ore por eles também. Eles também precisam de Deus e também precisam das nossas orações para que as decisões que eles tomarem estejam o mais próximo possível do que está escrito aqui. Mas eles estão guardando a Constituição, eu sei. Mas acima da Constituição está a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de todos eles, de todos os poderes, de todas as esferas do governo do nosso país, federal, estadual, municipal, e que a maioria dos nossos governantes tenha suas mentes voltadas para o que está escrito aqui, tenha um mínimo de sensibilidade, que o Espírito Santo os incomode para que eles existem conforme o que está escrito aqui, porque as orações do povo de Deus já chegaram até Deus muitas vezes ao longo da história, impediram guerras, impediram catástrofes, impediram muitas coisas horríveis. Então o mesmo Deus que ouviu os povos antigos, especialmente Israel, impedindo muitas catástrofes, impedindo muitas tragédias, promovendo verdadeiro avivamento, Ele pode fazer o mesmo na sua vida também, no nosso país. E eu quero continuar aqui lendo o que está escrito em Mateus 24, né, a profecia, o sermão profético de Jesus em Mateus 24. Eu lerei do 1 ao 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí no Monte das Oliveiras, ele já saindo de Jerusalém, foram para o Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olha o que está acontecendo atualmente. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, se você acha que a situação está ruim, pode piorar ainda mais até Jesus voltar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, ainda está no começo. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A tradução Revista Corrigida falará que o amor de muitos se esfriará. Aqui já é mais tenso o negócio. Essa tradução diz que o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então, a volta de Jesus ocorrerá em dois momentos. Embora muitos digam que não, que será um evento único e tal, mas Jesus voltará primeiro para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aí será o arrebatamento da igreja, daqueles que permanecerem fiéis até o fim. Porque existe sim possibilidade do ser humano perder a salvação. Ontem à noite eu compartilhei um reel de um influenciador negro, com cabelo rastafari, e ele falando uma linguagem bem paulistana mesmo, com gíria e tudo, sem palavrão obviamente, mas com gíria, falando a respeito de nós perseverarmos até o fim, citando textos bíblicos inclusive, falando sobre que nós podemos sim perder a salvação se não formos fiéis até o fim. Então
devemos vigiar constantemente e orar para que Deus tenha misericórdia de nós e não permita que a nossa frieza espiritual, a nossa mornidão, a nossa falta de devoção, a nossa carnalidade, né? Porque o que nós estamos vendo ao nosso redor é carnalidade. O ser humano cada vez mais apegado com a carne, apegado aos prazeres do mundo, ao secularismo, materialismo, e se afastando cada vez mais da presença de Deus. Por isso que está acontecendo tantas tragédias, tantas mortes, notícias como as que a Lumelpide falou aqui. E isso não só no Brasil, no mundo todo. É que a mídia internacional dos países desenvolvidos abafa muita coisa para não espantar os turistas, né? Porque os países desenvolvidos vivem do turismo, países mais desenvolvidos que dependem do turismo, eles abafam muitas notícias. Agora o Brasil, a mídia de uma maneira geral, principalmente aquela mais sensacionalista, eles usam essas notícias para ganhar audiência, porque o povo vai atrás disso. O povo vai atrás de notícias de morte, de sequestro, de crimes passionais, só notícias de tragédia, notícias de catástrofe. Isso vai fazendo com que a nossa sensibilidade seja destruída aos poucos, até que a pessoa perda completamente a sensibilidade, veja a notícia, até mesmo na morte de um parente, a pessoa não chora mais, não derrama mais nenhuma lágrima quando morre um parente. Então, isso é ocasionado pela televisão, né? Eu sou do tempo da televisão ainda, mas hoje você vê na internet, você fica refém do algoritmo, né? De tanto ver notícia de tragédia, cada vez mais, quando você se apega demais ao algoritmo, vem notícia de tragédia toda hora, notícia de guerra, notícia de catástrofe, notícia só de coisa ruim. Então, se você fica vendo só notícia ruim, obviamente você receberá só notícia ruim no seu celular. Então temos que tomar muito cuidado com isso também. E agora vamos para João capítulo 3, que versículos 16 a 21. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, que é mencionado inclusive nessa revista aqui, a revista sobre o Verbo se fez carne, o tema dessa revista aqui, eu li a lição de amanhã. No caso, a lição de amanhã, dia 13 de abril de 2025, é essa aqui, falando sobre o novo nascimento. Então, inclusive, se você quiser pausar a tela aqui, ó, imprimir a tela, aqui está a relação de texto bíblico para você ler. Então, essa lição fala sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. E desse encontro surgiu um diálogo, e desse diálogo surgiu esse texto aqui que eu lerei, do versículo 16 a 21. O versículo 16 todo mundo sabe de cor, até mesmo quem não é crente sabe esse texto de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, que não crê já está julgado. Ou na versão revista e corrigida, quem nele crê não é condenado, que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas suas obras, ou seja, a fim de que suas obras não sejam manifestas. Mas de Deus não podemos esconder nada, não adianta tentar se esconder de Deus, não existe crime perfeito. Até mesmo nessa praça aqui, num daqueles bancos ali, eu gravei um vídeo chamado sobre a mente criminosa, que duas mulheres estavam conversando no ônibus, uma delas acho que era estudante de direito, conversando sobre estudando a mente criminosa. Então esse negócio de estudar a mente criminosa pode ser um laço. Se você não tem comunhão com Deus, você pode também, de tanto estudar a mente criminosa, você pode se tornar um criminoso também. E muitas pessoas leem livros de serial killers, livros de assassinos, estudando como o funcionamento de um serial killer, de um assassino em série e tal, mas acabam ficando piores que ele, porque acabam ficando tão obcecados por aquele personagem, porque se viram um personagem, né? Viram até um ídolo para essa pessoa, e a pessoa acaba ficando tão assassino que as pessoas, e ainda pior. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas Jesus continua no versículo 21 do capítulo 3 de João: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
Então quem se aproxima de Deus e faz aquilo que agrada a Deus, ele reconhece que é pecador e se aproxima ainda mais de Deus, para que Deus possa limpar tudo que se sujeira, que existe nele, tudo purificar essa pessoa. Agora vamos à carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18. Eu nem comentarei sobre essa passagem porque ela faz menção a vários textos do Antigo Testamento, como por exemplo Salmo 14 de 1 a 3, Salmo 53 de 1 a 3, Salmo 5, 9, Salmo 143, Salmo 10, versículo 7, Salmo Isaías 59, versículo 7 e 8, Salmo 36, 1. Então esse é um texto que menciona várias passagens do Antigo Testamento. Romanos 3, de 9 a 18. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem, aqui Paulo falando dos judeus, com vantagem em relação aos gregos, né, os gentios? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Às vezes você vendo essa passagem aqui, você fica, então não tem jeito mesmo. O mundo já era, o mundo acabou, que não sei o que. O mundo será destruído, e papapá, papapá. Mas veja lá o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então a concupiscência da carne é o nosso apego desenfreado à carne, aquilo que agrada a nossa carne. A concupiscência dos olhos é as coisas que nós vemos, como fotos sensuais, pornografia, uma série de coisas que nos levam ao pecado. Por isso que você deve tomar muito cuidado com o que você posta na internet. E finalmente a soberba da vida, que é o apego, a ostentação dos bens materiais, que a ostentação também é pecaminosa, quando você esfrega na cara dos outros que você conquistou, você pode, você consegue, você isso, você aquilo, você está em pecado também. Quando você tenta mostrar para os outros que é superior, só porque você viajou para tal lugar, só porque você comprou o carro tal, só porque você comprou casa em um lugar tal, e você fica expondo o seu carro, expondo sua casa, mostrando, só falta mostrar o endereço da casa onde você mora. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, para que essa ostentação, esse exibicionismo, essa hiperexposição nas redes sociais não leve você ao pecado, nem faça com que outros pequem. Mas aqui o apóstolo João conclui no versículo 17 do capítulo 2 de sua primeira carta: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E é com esse texto que eu quero encerrar esse vídeo, incentivando você a buscar cada vez mais a presença de Deus, a se afastar cada vez mais daquilo que pode levar você ao pecado, daquilo que pode fazer você perder a sensibilidade diante de todas as tragédias que têm acontecido no Brasil e no mundo, tantas mortes, tantos crimes. É reflexo da falta de Deus. Não adianta dizer, mas é por causa disso, por causa daquilo, porque o Estado opressor, porque o não sei quem, a burguesia, os Estados Unidos. Não adianta você querer justificativa. É claro que tudo faz parte de tudo que está acontecendo no mundo faz parte de algo muito complexo, que daria uma tese de doutorado. Mas se você for para a simplicidade da Bíblia, da palavra de Deus, se você mergulhar no que está escrito aqui e reconhecer que, primeiramente, que você é um pecador, você tem que reconhecer: eu sou um pecador, você é um pecador, todos nós somos pecadores. Isso nós temos que reconhecer, primeira coisa. Segunda coisa,
Quando você está com sua vida totalmente dentro daqui, você mergulha na palavra de Deus, você busca Deus em oração, porque a oração é a nossa comunicação com Deus, e a Bíblia é Deus se comunicando conosco. Tem um jejum também, que quando você enfraquece a sua carne para fortalecer o seu espírito, está cada vez mais próximo de Deus. Então tudo isso é para que você se aproxime mais do Senhor. Inclusive eu até tirarei a foto aqui, ó, a miniatura desse vídeo, com esses textos bíblicos aqui, para que você possa ler depois e refletir nessas passagens para se aproximar cada vez mais de Deus, se afastar cada vez mais do pecado. Então, fica com as palavras no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Afaste-se cada vez mais de notícias sensacionalistas. Se possível, evite ver essas notícias no seu celular. Assista mais louvores, mais páginas, né, Reels do Instagram e outras redes sociais. Postar nas redes sociais, ou mesmo notícias de portais de notícias. Evite ver notícias de guerras, de catástrofes, de mortes, porque assim você alimentará seu espírito, alimentará sua alma com a Bíblia, com a palavra de Deus. Busque a Deus em oração, em jejum, na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, para que você possa alimentar a sua mente, sua alma, seu espírito, somente coisas boas. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe. E até depois, se quiser. O que te alimenta te controla, tá ligado? Considerando que nenhum ser humano pode ser completamente livre do pecado, visto que a nossa natureza é pecaminosa, é tolice acreditar que uma vez livre, livre para sempre, mano. Por exemplo, a pessoa é viciada em droga.